Então estou aqui cumprindo com a minha palavra. Amém? Bem, sendo breve, é uma palavra que, glória a Deus, que ela toca também bastante ao meu coração. Lá em Mateus 5, pastor, vai falar semelhante a isso. Toda palavra que ela é falada no Velho, a maioria, né? Não todas, mas ela é confirmada no Novo. Então tem algumas palavras que são faladas no Velho, mas no Novo não é confirmado. E aí, irmão? E é o seguinte, tudo aquilo que é falado no Velho e não é confirmado no Novo, significa que aquelas promessas foram para aquela época, aquele povo e aquela situação. Não é para nós. Mas tudo aquilo que foi falado lá atrás, que foi confirmado lá na frente, meu irmão, pega Deus a tua vida. É para a minha vida também. É Deus que falou lá no passado, mas continua falando no presente, no futuro. Porque Ele é Deus. É o Deus que Ele queria que agiu lá atrás, continua agindo hoje, porque Ele é Deus. Então essa palavra aqui ela é confirmada lá em Mateus 5. Mas antes de falar dessa palavra, vamos partir aqui. Aqui vai falar do profeta Eliseu. Quem foi o profeta Eliseu? Vou ser breve. O profeta Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. O profeta Eliseu, simplificando, era um profeta careca. E é um profeta que pediu porção dobrada do Espírito Santo, louvado e agradecido seja Deus. Ele era o sucessor e também ali ajudador de Elias, seguia os passos de Elias, viu os feitos de Elias, louvado e agradecido seja Deus. Teve a oportunidade de ver Elias ser arrebatado na carruagem de fogo e subir aos céus, que Elias foi arrebatado, louvado e agradecido seja Deus. Amém. Glória a Deus. Então, grandes feitos Eliseu fez. E o que chama a atenção, porque ele falou, Senhor, tudo aquilo que o seu servo Elias fez, eu quero fazer, mas só que ele foi, ousado, mas eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Eu quero fazer 2 vezes mais. Louvado e agradecido seja Deus. Então, quem conhece o profeta Elias sabe que ele foi um grande homem de Deus. Mas Eliseu ele foi à frente ainda, louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Então ele teve esse privilégio de ver Elias, subir a carruagem. E aí, louvado e agradecido seja Deus. Ele vem andando, vou pular a parte que olha, atravessa ali o rio, que abre as águas. Vou pular essa parte por causa da hora. Mas quando ele chega, louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor, naquela determinada cidade ali, aonde nós lemos aqui, ali vem o seu primeiro milagre, ali vem o seu primeiro teste, ali vem a sua primeira prova. Porque a cidade, louvado e agradecido seja Deus, era uma cidade que estava tudo legal, estava tudo tranquilo, estava tudo bem, mas existia um fator que chamava a atenção. Aqueles homens falam para Eliseu, olha, essa cidade está legal, está vendo aí, os seus olhos ela está bonita, só que a água não está legal, a água é má. Ou a água é ruim, e a terra também é ruim. Então ali o povo da cidade questiona Eliseu, que a água não é legal, a água má, e também questiona que a terra é uma terra infértil. E aí, louvado e agradecido seja Deus, Eliseu para o primeiro teste de fogo de Eliseu. É como se Deus falasse assim, você não pediu? Agora você vai ter. Deus. Você pediu, você não pediu o trabalho? Poxa, mas dói a coluna, mas você pediu. Você não pediu um casamento? Não, você pediu. Ore, tenha zelo naquilo que você pediu. Louvado e agradecido seja Deus. E aí ele vai se depara com o povo, quando o povo fala essa situação para ele tem uma atitude esquisita, pastor. Mas que atitude é essa? Bem, as águas não eram boas. O povo vai e fala para ele fazer alguma coisa. E aí ele olha para o povo, escolhe um dos que estavam ali e fala assim, vem cá, você aí, traz um prato novo, olha só, traz um prato novo para mim, eu quero um prato novo. E o cidadão ali, que a Bíblia não relata o nome ou quem é, vai até ele, e ele fala assim, traz um prato novo e coloca sal. Aí eu falo para vocês, qual é o mistério aí? Eu não entendi, porque o rio, as águas eram ruins, eram mais, a terra ruim. E por que um prato com sal? Por quê? Eu fiquei pensando por quê? Porque aquele povo ali, de repente, ali na hora, esse cara deve ser maluco. O que eu vou fazer com um prato novo e com sal dentro dele?
se a situação é a terra que está ruim, infértil, e a água que está morta, má. Mas o povo não questiona não, o povo ele obedece. E eu sempre fico encantado com essas atitudes, que Deus age de formas que a gente não entende, mas ninguém explica a Deus. Deus é para se viver, não para se tentar se explicar. Então questionar nunca é a solução, mas obedecer sim é a solução. E o povo faz o quê? Obedece. Aquele homem leva o prato para ele ali, louvado e agradecido seja Deus, entrega na mão do profeta, o profeta pega o prato novo, com sal, e vai até as águas. Mas eu vou dar uma pausa aí, porque uma coisa que chama a atenção, pastor, é o prato novo. Por que o prato novo? Por quê? Tem um porquê. Quando a gente age sempre fazendo as mesmas coisas, qual é o resultado que nós temos? Quem pode arriscar aí? Ninguém arrisca? Quando a gente faz sempre as mesmas coisas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Sempre o mesmo. A gente vai ficar num ciclo da mesmice. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Aquele povo ali estava sempre na mesma coisa. A cidade estava legal, mas a terra não estava boa, a água não estava legal. Mas continua assim mesmo, ele ficava sempre nessa mesmice. E nada acontecia. Traduzindo, quando a gente fica na mesmice, nunca vai acontecer um novo em nossas vidas. Nunca, louvado e agradecido seja Deus. E aí o profeta diz, traz um prato novo, traduzindo, é hora de novas atitudes. É a hora de fazer diferente. Aleluia. Quer coisa diferente, faça diferente. Aleluia. Mas fazer as mesmas coisas são sempre os mesmos resultados. Louvado e agradecido seja Deus. Então o profeta diz, traga-me um prato novo, porque algo novo vai estar acontecendo aqui na casa. Aleluia. E aí, louvado e agradecido seja Deus, ele pega lá o prato novo e pega ali para colocar o sal. Então ali já teve uma diferença. Qual foi a diferença? Que um daquele povo ali resolveu fazer diferente. E o que ele fez? Convidou o homem de Deus para fazer parte da história. Chamou o homem de Deus, coisa que lá atrás não havia acontecido. As pessoas viam o errado acontecer, mas ficavam empurrando com a barriga. Vai chegar onde? Lugar nenhum. Mas convidaram o servo de Deus. Convidaram o profeta, um homem de Deus. E esse homem de Deus veio com a solução. Que solução? O prato novo do sal. Isso é solução? Não, isso não é solução não. Mas foi a maneira que Deus deu na mão desse profeta para ele fazer o sobrenatural na vida daquele povo ali. Também posso entender que foi um teste, porque uma solução meia, colocar os olhos do homem diferente, mas Deus é assim, louvado e agradecido seja Deus. Age nos meios dele, da maneira dele. Esse é o Deus que nós servimos. O importante é servir a Deus. Como ele vai me abençoar, não importa, irmão. Mas ele vai abençoar. Porque Deus é o Deus que promete e cumpre aquilo que ele fala. As promessas que Deus cumpriu na minha vida foi do jeito, assim, eu pensava que ia ser de um jeito, mas não foi. Foi de maneira que eu algumas vezes já citei aqui, que ninguém explica a Deus, é da vontade dele. Deus usa as pessoas, às vezes, que a gente menos espera. Como o pastor aqui falou dos inimigos, já aconteceu de eu ser abençoado na mão daquele que se levantou contra a minha vida. Mas foi Deus operando, porque assim Deus faz. Usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, faz como Ele quer, porque Ele é Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Da maneira que Ele vai agir, não se preocupe com isso, mas se preocupe que se Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, porque Ele é Deus. E Ele é fiel. E aí, louvado e agradecido seja Deus, o profeta vai, prato novo, atitudes novas. Como a gente fala assim, novas atitudes. Daqui para frente, vocês convidaram o homem de Deus. Vocês convidaram a Deus. Então, se vocês convidaram Deus na tua vida, entregue na mão dele tudo ele fala. E aí a Bíblia agora relata que o profeta, pastor, ele vai até as águas e pega ali o sal e joga ali o sal nas águas. E a outra parte do sal que está no prato, ele pega e joga na terra. E quando ele faz isso, ele profetiza no nome do Senhor que aquelas águas agora teriam vida. Não seriam mais águas mortas. E que aquela terra agora não seria mais uma terra infértil, mas é uma terra agora que daria vida também. Glória a Deus. Então ele pega na mão de Deus aquilo que ele estava fazendo. O Senhor está em tuas mãos, conforme o teu querer e a tua vontade. Que essa água agora vai ter vida. Aleluia. Essa terra agora vai frutificar, vai dar frutos. Louvado e agradecido seja Deus. E aí acontece. Com uma pitada de sal na água, a
a água fica boa. Uma pitada de sal na terra, a terra fica boa. Até então a parte do sal aqui ela termina. Eu não vou seguir adiante. Mas vamos lá agora, lá na frente, no livro de Mateus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Mateus 5,13 vai dizer assim, ó: vós são o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais preste, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aí quem fala isso aqui é Jesus. Jesus o Nazareno. Jesus, Filho de Deus, Filho unigênito do Pai, fala isso para a gente. Agora a confirmação está vindo agora, pastor. O que nós lemos lá em 2 Reis, Jesus agora vai complementar, falando da importância do sal, o sal espiritual. A água lá tinha mais gosto, não servia para mais nada. O que Jesus diz aqui? Olha o que nós acabamos de ler aqui. Forte, né? Insípido quer dizer sem gosto. As águas lá não tinham gosto nenhum. Para que ela servia? Para nada. Ali ela não tinha função nenhuma ali. Naquela situação ela não tinha finalidade nenhuma. O alimento sem sal também não é legal. Quem gosta de comer sem sal nenhum? Não, também não é legal. O sal, ele serve para temperar. O sal é tempero. Então ele está ali para dar o gosto na comida. Se o sal não tem o gosto, para que ele serve? Para enfeite. Então ele não serve para nada. Ele não tem valor nenhum. Então, insípido é sem gosto. E sábio? É em grego essas palavras. Sábio é salgado demais. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que o cristão, como o pastor aqui falou no decorrer do culto, ele tem que ser equilibrado. Ele não pode ser insípido, sem gosto, mas também não pode ser sábio. Ele não tem que ser sem gosto nem salgado, mas ele tem que ser na medida, louvado e agradecido seja Deus. Ele tem que ser equilibrado com as suas atitudes, louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. O Senhor nos ensina que tudo nós temos que fazer em nossa vida, nós temos que ter equilíbrio. Se eu como demais, esse aqui é o resultado. Mas não é só a barriga não, é a saúde que vai embora também. Mas eu vou tratar a boca e não vou comer mais. Vai sofrer consequência também. Porque se eu não comer da maneira certa, se eu focar só em emagrecer, eu vou ficar doente, eu vou ter anemia e outras coisas. Se eu comer demais, vou ter consequência aí, ser equilibrado. Louvado e agradecido seja Deus. No trabalho eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que saber guardar as minhas emoções. Em todas as situações que eu tiver, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter um equilíbrio. Porque se eu for demais, eu não chego a lugar nenhum. Mas também se eu não tiver atitude, também não chego a lugar nenhum. Então eu tenho que ser dosado, equilibrado por Deus. E aí é fácil ser? Não é. Quem dá esse equilíbrio? Jesus, como o pastor falou, na presença de Deus, Deus é o nosso equilíbrio, Ele é o nosso sal. Você entende agora?